inicialmente, eu estava muito mais focada numa ideia da relação com a própria arquitetura da cidade. Aí, na medida que eu fui fotografando, eu fui me dando conta da importância do interior. Então, o interior, de certa forma, foi crescendo nesse projeto. Então, essas fotos, o que elas procuram trazer? Elas procuram trazer um interior em que você identifica as características culturais, econômicas, pessoais de cada pessoa, isso em relação ao que está sendo visto lá fora. Na maioria das vezes, o que eu via? Você vê o seguinte, que, por exemplo, se você está na zona, eu não posso nem falar zona leste, oeste, porque São Paulo é tão confuso que às vezes um fenômeno que acontece num bairro, de repente ele se repete num outro bairro, numa outra região da cidade. Então acho que a questão de região é até relativa. Mas o que eu mais vi é que uma coisa onipresente é a questão da televisão. Você tem a televisão presente em praticamente todos os ambientes, do mais pobre ao mais rico, isso aí é uma constante. Hoje em dia, o uso do computador também. O computador pode ser muito velho, pode ser muito novo, você tem computador em praticamente todas as casas. Evidentemente que algumas não têm isso, mas a maioria tem. Depois, a outra coisa que é muito evidente é uma necessidade, quer dizer, a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, muito anônima. Então, a casa tem um peso muito importante, que é um pouco diferente, por exemplo, do Rio, que a pessoa vive muito na rua. Aqui, a casa realmente é onde ela se recolhe, é onde ela cria uma identidade muito forte. Então, desde o boliviano, que tem na casa dele o mapa de São Paulo ao lado da bandeira da Bolívia, até pessoas que moram em lugares que criam uma espécie de área verde artificial para os filhos, porque não tem espaço externo para a criança brincar, até o nordestino que tinha uma infância muito pobre e aí precisou, ao longo da vida dele, se refazer isso de uma forma muito interessante, que é doando. Então, ele é dono do ferro velho e ele ganha muita coisa, recebe muita coisa e ele deixa isso tudo na porta da casa dele para quem quiser levar. Então, cada história vai trazendo um universo sem fim. Então, eu posso te dizer que são infinitas as possibilidades de identificação de questões culturais, de como as pessoas vão criando situações de pertencimento. É fantástico. Todo mundo pode fotografar. A fotografia não é um problema, não é um enigma para ninguém. Então, o que eu faço no meu caso? Quer dizer, eu acho que a minha fotografia é uma construção de um pensamento. Então, eu vou atrás de uma fotografia que raras vezes ela nasce pronta. Ela, na realidade, ela vai amadurecendo. Então, eu vou construindo, vou criando, vou modificando a foto original para criar. No fundo, eu acho que eu sempre estou criando algum tipo de cenário. Mesmo quando a coisa é documental, eu fotografo de uma maneira que eu crio um universo muito particular ali dentro daquela situação. Eu não estou muito interessada, ou quase nada, no momento, no instantâneo, ou também na construção de personalidades, digamos assim. Quando eu estou fotografando essas pessoas todas, inclusive, eu usei um recurso que eu achei que funcionou muito bem, é que eu, ao mesmo tempo que eu fotografava, eu entrevistava. Então, eu dividia a minha equipe. Uma parte da equipe estava fazendo uma coisa e eu estava fazendo outra. Então, o fato deles estarem prestando atenção às perguntas da equipe de entrevista fazem com que eles, de certa forma, não ficassem conscientes da câmera, conscientes do meu olhar. Então, eu podia, de certa forma, fotografar eles dentro de uma situação de introspecção, porque eles todos estavam ali meio pensando o que responder, o que pensar, o que fazer. Então, isso modificou muito a natureza dessa fotografia nesse momento. O mercado, ele propicia muitas oportunidades, ele gera muitos negócios, ele gera dinheiro, consequentemente, gera inclusive oportunidade para jovens artistas, consolida a carreira de outros e tal. Mas eu diria que sem as instituições, a arte fica um pouco perdida. Por quê? Porque você tem trabalhos que demandam tempo e a questão do mercado é uma questão de mudança constante, de fluxo. Você permanentemente tem que estar produzindo coisas novas. Existe uma dimensão disso que é possível, mas tem uma outra que não é. Existem projetos, trabalhos
desenvolvimento de técnicas, desenvolvimento de pesquisas, que realmente demoram anos. Então, esse mercado, ele na realidade, eu acredito que, até como na própria economia, é como se você tivesse o Estado e o mercado, né? Quer dizer, as instituições funcionam um pouco como o Estado, no sentido que elas propiciam coisas a mais longo prazo, que viabilizam projetos que não necessariamente vão ter um lucro no final das contas. E, por outro lado, você tem que ter as galerias atuando no mercado de arte, no mercado da fotografia, para viabilizar projetos mais a curto prazo, fazer acontecer coisas, render novas situações. Então, eu acho que o fundamental é que existam os dois. Você não pode ter instituição sem o mercado, você não pode ter o mercado sem a instituição. Então, eu acho que o ambiente saudável é o ambiente em que essas duas coisas se cruzam. Agora, particularmente no Brasil, o que aconteceu? Nós tínhamos uma defasagem em relação aos Estados Unidos e Europa. Quer dizer, os Estados Unidos e Europa, há muitos anos, estão investindo, né, no mercado de arte gigantesco. E nos últimos 10 anos, um pouco a América Latina e particularmente o Brasil virou, entre aspas, moda, né? Então, os olhos das galerias internacionais se voltaram para cá como um mercado potencial de compra para eles e, ao mesmo tempo, existe uma tendência de você querer levar para fora a obra brasileira, o artista brasileiro e tentar criar um mercado lá fora. Esse caminho está sendo construído, mas o caminho inverso é muito poderoso, quer dizer, você também tem muita galeria externa vindo para cá, trazendo artistas já consagrados, que tem um nível de mídia internacional. Então, você vê que tudo é bem complexo no mercado de arte. São avenidas que você vai abrindo que às vezes você não sabe onde que vai dar. Mas o mercado de arte no Brasil, ele amadureceu. E com isso, você potencializa a expansão da própria fotografia e da arte em geral.